lindona, seja bem-vinda mais uma vez ao canal. Grazi Alves aqui, esse é o 5º vídeo da série Identidade e Propósito. Estamos refletindo muito sobre a questão da identidade e propósito, que é algo tão importante, né? A base do indivíduo é a identidade. Então é algo tão importante que a gente tem refletido muito aí nesses 5 vídeos da série. Se você ainda não assistiu, não acompanhou, vai lá desde o primeiro vídeo, acompanhe, que eu tenho certeza que vai contribuir muito para a sua vida. Combinado, lindona? E se você é nova por aqui, já se inscreve no canal, deixa teu like, deixa aí teu comentário, o que você tá achando, como que esses conteúdos têm contribuído para a sua vida, combinado? E o tema do vídeo de hoje é não olhe para as circunstâncias. Sim, existem muitas circunstâncias na nossa vida que são desafiadoras. E às vezes essas circunstâncias nos param, nos paralisam, tiram o nosso olhar do alvo. Eu falei um pouquinho no vídeo passado da história de Viktor Frankl, que escreveu o livro Em Busca de Sentido. Uma história muito inspiradora, um homem que não olhou para a circunstância, um homem que fez a diferença mesmo em meio a uma circunstância tão desafiadora. E nesse vídeo eu quero falar com você sobre como você passa por uma circunstância desafiadora, sem permitir que as circunstâncias molde a sua vida, determine sobre o seu futuro, determine sobre quem você é. Hoje a gente vê muito isso, muitas pessoas permitem que as circunstâncias determinem sobre o seu futuro e sobre quem elas são. Só que não precisa ser assim. Circunstância nenhuma pode definir quem você é, definir sobre o seu futuro, sobre aquilo que você vai viver. Quando eu falo sobre esse assunto, eu me lembro da história de Pedro, que consta lá nos evangelhos de Jesus. Pedro estava no barco com seus discípulos, no meio da madrugada e no meio de uma forte tempestade. Eles estavam com medo e apavorados. E de repente eles veem um homem andando sobre as águas. E os discípulos logo gritam: "É um fantasma! Quem é aquele que anda sobre as águas? É um fantasma!" E Jesus disse: "Coragem, sou eu." Muitas vezes é difícil entender, né? Como que os discípulos de Jesus, que caminhavam tanto tempo com ele, viam tantos milagres, ainda temiam, ainda não tinham tanta fé. Mas às vezes na nossa vida é assim também. Passamos por tantos desafios que a gente consegue vencer. Mas mesmo assim, quando surge um novo desafio, quando surge um novo obstáculo, nós tememos. Nós pensamos em desistir. Nós pensamos em voltar atrás. E com os discípulos não foi diferente. Eles estavam apavorados, com muito medo, a ponto de imaginar que Jesus era um fantasma. Mas quando Jesus disse: "Coragem, sou eu, não temas", Pedro disse: "Mestre, se és o Senhor, permita que eu vá até você." E Jesus respondeu: "Venha." E Pedro, naquele momento, ele estava olhando para Jesus. Naquele momento, ele estava com a sua fé ativada. E ele saiu do barco e começou a andar em direção a Jesus sobre as águas. Enquanto ele olhava para Jesus, os seus passos eram firmes. O seu olhar era fixo no olhar de Jesus. Mas em um momento, Pedro olhou para a água, olhou para a tempestade e sentiu medo. Ele permitiu que o medo invadisse a sua alma. E ele permitiu que o medo fosse maior que a sua fé. E nesse momento, Pedro afundou. E quando ele afundou, ele chamou por Jesus. E quando Pedro afundou, Jesus estendeu a mão, levantou Pedro e disse: "Homem de pouca fé, por que temeste?" E eu te pergunto, por que você teme as circunstâncias? Por que você teme os desafios? Você não está sozinha. Só que se você olhar para as circunstâncias, você vai colocar o seu foco nos desafios. E se o seu foco estiver nos desafios, você não vai conseguir ver as coisas boas à sua volta. Você não vai conseguir ver os milagres de Deus na sua vida. Você vai deixar de lado a sua fé. Porque quando você foca em uma coisa, você desfoca de outra. Não tem como você estar focando em 2 lugares. Ou o seu foco está nas circunstâncias, ou o seu foco está nos desafios, ou o seu foco está na sua fé, ou o seu foco está no milagre que Deus vai fazer na sua vida. Mais uma vez, é a sua escolha. E eu já falei isso em outros vídeos, né? Quando decidimos viver o nosso propósito, a gente está caminhando numa jornada, vivenciando um processo com um significado, ao qual nós damos a partir da compreensão da nossa identidade e do relacionamento com Deus. E nessa jornada tem muitos desafios. Nessa jornada tem buracos, tem pedras, tem montanhas, tem distrações. Só que se você estiver olhando para o alvo, para o seu destino, com fé naquele que designou um propósito para a sua vida, você não vai afundar.
Você não vai desistir, você não vai olhar atrás. Então entenda que mesmo que a circunstância seja desafiadora, e mesmo que a sua circunstância hoje ou a sua circunstância passada digam que você não vai conseguir, que você não é capaz, mesmo que pareça que esteja tudo perdido, se você se manter com fé no seu coração, olhando para aquele que te criou e que te formou e que te deu a tua essência maravilhosa para que você cumpra o seu propósito, se você tiver certeza do significado que você está dando para tudo aquilo que você faz, você vai se fortalecer. Porque quanto maior os desafios que surgem no meio da jornada, se você enfrentá-los, mais forte você fica. Então, se você continuar caminhando, seguindo um passo de cada vez, olhando para o alvo, vivendo a sua vida para glorificar a Deus, a partir da sua base, cada desafio vai ser uma vitória. Cada vitória vai ser um treino para você se fortalecer, para enfrentar novos desafios. E não é que os desafios ficam menores, mas você fica mais forte, você fica mais fortalecida. Então não olhe para as circunstâncias. Independente do que você viveu ou do que você está vivenciando, ou do que você ainda vai vivenciar, não importa. O que importa é a sua determinação, é a sua fé. Se você se manter firme, com fé, caminhando, com coragem, indo em direção ao seu destino, você vai chegar lá. Você vai cumprir o propósito de Deus na sua vida. Ok, lindona? Então entenda que desistir não é uma opção. Se deixar levar pelas circunstâncias também não. Circunstâncias desafiadoras, nós damos um novo significado e mudamos o nosso olhar. Tirando o olhar das circunstâncias e olhando para aquele que nos chama, que nos fala, venha, coragem, sou eu que te dou força, sou eu que estou com você no caminhar, sou eu que te ajudo, sou eu que te capacito, coragem. Então coragem, lindona, coragem para continuar caminhando, coragem para vencer os obstáculos, coragem para viver a vida que você nasceu para viver, não aceite nada menos do que isso, ok? Esse foi mais um vídeo da série Identidade e Propósito. Beijo no seu coração e a gente se vê no próximo vídeo.